Opa, opa, opa! Estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast de número 9. Quase que eu erro. De número 9. Exatamente. E, Maninho, se apresenta aí pra galera. Fala aí, galera, aqui é o Elvis. Vocês já estão bem acostumados já comigo. Estamos aqui com um convidado hoje bastante bacana. E estamos também aqui de volta com o nosso amigo João Paulo. Gerard, ou não, só João Paulo. Isso aí já foi cancelado. Já foi cancelado, né? A nova criatura agora. Mas então, galera, boa noite para quem tá aí nos ouvindo. É um prazer estar aqui hoje, a presença, né, do pastor que a gente vai aprender bastante. Como eu falo sempre, estou aos pés dele hoje, só ouvindo o que ele tem para falar. Bate pouco, pastor, não bate muito não, tá? O Evandro já soltou a cajadada. Eu preparei um cipózinho já. Que isso, cara? Untado com azeite. Nossa! Porque aí... Mas depois toma banho de sal, não, né? Não, o próprio azeite já é curativo. Então tá bom. Azeite ungido ainda. Beleza. Então, Sal mole, não. É isso aí, galera. Estamos aqui com o pastor Valdir, pastor da Casa de Oração lá da SEAB. Pastor já há 11 anos lá, né? 11 anos na SEAB, né? Isso aí. Num contexto aí, somando o campo de Laje do Muriaé, né? Sim. 16 anos, não é isso? Vamos para 17 anos já Benção. de ministério, né? Benção. Deus tem permitido a nós. Maridão aí da Maria José e pai do Vitor. Eita, nós. Isso aí. Pastor, o senhor trouxe um tema que é show de bola. Fala pra mim, maninho. Qual é o tema que ele trouxe? O tema de hoje, né, sobre a questão do ser testemunha, o de dar testemunho, né? É o que a gente vai trabalhar hoje. Já de cara, pastor, o que você já começa iniciando pra nós sobre a importância de ser testemunha? Pois é, a questão hoje, na verdade eu pensei nesse tema porque os dias que nós estamos vivendo hoje como igreja do Senhor Jesus são dias assim muito difíceis, e eu percebo que do que se fala para o que se vive, um abismo tem sido realmente visto muito grande. E a Bíblia diz para nós que nós somos testemunhas de Cristo. A Bíblia mostra para nós que nós somos chamados para testemunhar. E aí vem o desafio, não é? E talvez uma pergunta que tenhamos que fazer para nós mesmos, né? A igreja evangélica brasileira, que é o nosso caso, ela tem testemunhado como a palavra de Deus requer? É mais ou menos essa linha que a gente vai estar discutindo aí, pensando aí em questões práticas, né? Sim. Pesado, hein? Pesado. Então, vamos iniciar com o texto. O pastor separou o texto para nós. Na verdade, dois, né, pastor? São dois textos. Dois textos. Estaremos lendo aqui esses dois textos. Primeiro é Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16, que diz assim. A minha versão aqui é Almeida Revista Atualizada, né? Mas aí os irmãos podem estar acompanhando aí em outras versões também. A ideia é a mesma, né, pastor? Com certeza. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém. E o outro texto, né? Atos 1:8. Atos 1:8. Foi o primeiro versículo que eu gravei por causa do pastor Lucinei. Opa. Mas vamos aqui, ó, estar lendo todos juntos. Que eu me lembro muito bem do pastor Lucinei falando que esse é o versículo base de todo o livro de Atos. É verdade. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Forte, né? Pesado. Pesado. Muito forte. O que a gente pode iniciar já, pastor, nesse
já com esse início, uma introdução para a gente já começar discorrendo sobre esse assunto. A gente percebe claramente nos dois textos um chamamento divino, porque ao mesmo tempo que Cristo nos apresenta por sua palavra a nossa identidade, quem somos, por exemplo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Em Atos ele diz, vós sois, né, vocês vão receber o meu poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, vós sois minhas testemunhas. Ao mesmo tempo que nós temos uma identidade, essa identidade vem carregada de responsabilidades. Nós temos a responsabilidade, no primeiro texto, de fazermos a diferença, como sal e como luz. Que depois a gente pode pensar um pouquinho nas implicações do sal e da luz. Sim, né? Legal. Então, fez a diferença, agora tu cumpre a missão. Está fazendo a diferença, cumpre a missão. A missão é ser testemunha até aos confins da terra. E o interessante que a palavra testemunha aí no grego é martirion. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus martirions. Mártires. Até os confins da terra, tanto Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Martirion, martírio, ou seja, eu vou testemunhar, se preciso for, com a minha própria vida, mas não vou negar o nome de Cristo. Isso é muito sério. Nossa, porque para eu chegar a esse nível, eu já preciso estar tirando de letra questões básicas que dizem respeito ao meu testemunho dentro da minha casa, no meu trabalho. A gente tem tanta coisa para falar, porque se o camarada está sendo um bola murcha aqui, com questões tão triviais e tão simples, como é que ele vai dar a vida dele? Se ele está falhando aqui em questões básicas, né? Falar a verdade, ter um caráter com uma chamada conduta ilibada. Isto é o mínimo que o cristianismo requer de nós, né? Para que depois, lá na frente, eu possa realmente pagar o preço, se for preciso, até com a minha própria vida. Sim, em nome desta causa que eu estou defendendo, que é o reino de Deus. E cai muito por terra também essa questão de ser crente dentro da igreja. Né? Exatamente. Fora da igreja. Não, no meu trabalho é meu trabalho. Eu não tenho que ser crente no meu trabalho, não. Pois é. Patrão, já vi alguns patrões dizerem isso. Não. No meu serviço, eu tenho que fazer o que for necessário. E assim, eu entendo, mas humilhar o funcionário, e vice-versa também, que tem funcionário também que não respeita patrão de jeito nenhum, só quer ficar no auxílio aí depois. É verdade. Então essas coisas já caem tudo por terra, porque nós temos que ser a mesma coisa dentro da igreja, fora da igreja. Alguém falou algo tremendo, olha só, irmãos. O culto começa quando a igreja diz amém, né? Quando o pastor impetra a bênção apostólica e a igreja falou amém, as portas estão se fechando, o culto está começando. Porque é lá fora que as minhas máscaras vão ser arrancadas. Na igreja é muito fácil. Todo mundo é santinho na igreja. Sim. Todo mundo canta bonitinho. Todo mundo é testemunha. Todo mundo é testemunha da igreja. Aí eu fico pensando, porque conta-se que numa determinada igreja, é claro que é uma ilustração, mas que nos remete a isso. Uma igreja de uns 2.000 membros, né? Nós estamos no tempo das mega igrejas, né? Entrou um grupo de homens mascarados, armados, e gritaram dentro da igreja: a chance que vocês têm de salvar suas vidas é negando esse Deus que vocês estão pregando. Porque quem for de Cristo, quem for de Deus, vai morrer agora. Quem não for pode sair. 2.000. Foram saindo, a galera começaram a assoviar, a Bíblia está do lado e já vai saindo. De 2.000 reduziu-se para 20, num culto de domingo à noite. E aí os bandidos arrancaram o capuz, ficou o pastor e mais 20 irmãos. E falou: pastor, pode pregar o sermão agora, porque os hipócritas já foram embora. Isso é muito sério. Porque até eu ser confrontado, eu sou alguém que está de máscara. Quando eu sou confrontado, muitas vezes eu me borro todo.
eu me amarelo todo. Verdade. Isso é muito sério. É testemunho, Me né? fez lembrar do episódio com Cristo, né? Que Cristo começou a dar um sermão duro. Todo mundo só foi, ó. Foi saindo. Foi saindo. E os discípulos ficaram. Não sei se vocês estão me querem, não?" entendendo, mas Sim. isso é uma ilustração, mas pode ser um fato real. Aí eu vou falar pra você. Sim. Agora eu vou te contar um fato real. Eu li o testemunho desse camarada, ele congrega na igreja de Nova Vida, numa das igrejas de Nova Vida do Rio. Ele entrou na igreja desesperado há mais ou menos uns 18 anos atrás. Surtado, com uma arma na mão, para fazer uma desgraça. O pastor, com toda a unção do Espírito, naquele domingo, falou com ele: olha, você pode fazer o que você quiser, mas me dá só 5 minutinhos para falar com você. Depois dessa conversa de 5 minutos, tu pode fazer o que você quiser. Ele com a arma na mão, o pastor levou ele para trás do púlpito, sentaram os dois lá, a igreja orando e o pastor conversando com ele. 5 minutos depois, o pastor levanta e falou: irmãos, mais uma alma para Jesus nesse domingo. Benção. E foi aquela festa. E esse homem dizendo que ele ainda é membro até hoje lá, mas entrou para matar ou para morrer. Testemunho cristão. Tem tudo a ver com a nossa fé, tá? Sim, não, com certeza. Você falando sobre isso, eu tava vendo um vídeo hoje, até mostrei pro mano, e sobre o Hernani Dias Lopes falou a questão do testemunho, o sentido da palavra, martírio. Ele falou que certa vez ele tava na Coreia e ele foi no Museu dos Mártires. E lá tava os quadros dos mártires todos lá. E tinha um quadro último que o pessoal sempre deixava para mostrar por último. E quando chegou nesse último quadro, ele doido para chegar, para saber quem era aquele mártir tão importante. Ele chega no último quadro, o quadro é um espelho. E lá escrito tava, só não me lembro direito as frases, mas tava escrito: Você pode ser um mártir. você pode ser o próximo mártir. Isso. Profundo, né? E era algo comum da igreja lá, né? Ele viu algo que era... é uma forma de se preparar. A qualquer momento, Sim. eu posso ser aquele que vai ser martirizado. Sim, sim. E a gente vive tanto porque o nosso país tem uma liberdade, né? De pregar a palavra, de andar livremente, ser cristão. E que talvez a gente ache que não corre esse risco, né? E talvez, por fato disso, a gente não correr esse risco, a gente às vezes frouxa as nossas rédeas em cumprir a missão de ser testemunha. Muito sério, meu irmão. Muito sério. Fala, Joãozinho. Então, pastor, eu quando fiquei sabendo do tema, me veio primeira coisa, o início para mim, de você ter um bom testemunho, para mim veio a parte de Êxodo 20. Sim. Porque ali já dá um sinal, o início de como você vai lidar com sua vida a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador. Porque ali, se você tem os 10 mandamentos, até tem um pouquinho mais, mas você já tem os 10 mandamentos e você não consegue cumprir pelo menos desses 10 mandamentos 2, acho que vai ser um pouquinho difícil a sua caminhada lá na frente. Então, assim, será que a gente, para ter um bom testemunho, teria que se espelhar, teria que ler, teria que colocar isso na mente, no coração, Êxodo 20? Seria uma pergunta. Pergunta. Uma boa pergunta, porque, na verdade, assim, quando você traz, que é o que Jesus fez, os 10 mandamentos, a lei, para a graça, você vê Jesus de forma linda em Mateus 22, 37 a 39, sintetizando os 10 mandamentos, de forma prática. Porque uma coisa é você cumprir algo religiosamente, outra coisa é você se envolver naquilo e aquilo se tornar o seu estilo de vida. E Jesus diz o seguinte: amarás, eu vou sintetizar aqui, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só. É um amor vertical, de uma entrega total a Deus. E agora esse amor se torna horizontal, ou seja, de mim para com o outro. E olha que coisa interessante. O outro é a razão da cruz de Cristo. Sem o outro, não tem cruz, Sim. não tem evangelho, não tem reino. O outro é justamente aquela pessoa que vai estar envolvida nos meus relacionamentos e agora vai receber de mim o caráter de Cristo.
Então, se eu amo, eu não vou matar, se eu amo, eu não vou mentir, se eu amo, você entende? Se o amor a Deus e ao próximo for o meu estilo de vida, o restante vão ser desenvolvidos naturalmente. O grande problema é que a igreja hoje ela tem muito mais transformado o evangelho em religião do que algo prático para ser vivido. Sim. O cara derruba céus e terra porque ele não quer faltar, de repente, um culto de domingo. Mas de segunda a sábado, quem é ele? Eu conheci a história de um homem, fato real, ele dizia, todo domingo eu via ele de terno, gravata, né, aquele cristão mesmo, canela de fogo, que quando abre a boca solta uma rajada de língua. Mas durante a semana a esposa dele com o olho roxo. Ele só acertava um meizinho. Não era maquiagem, não? Não, não era maquiagem, não. Aí eu te pergunto, que evangelho é esse? Não é verdade? Que eu não sou uma testemunha verdadeira, que eu não amo o outro, porque o campo missionário que mais relevante da minha vida e da sua é minha própria casa. Sim. E ele estava lá sendo, né, um problema dentro de casa, um problema no reino, quebrando a comunhão com Deus. Aí eu te pergunto, e as demais coisas? Testemunho envolve muita coisa. Mateus 22, 37 e 39, talvez seja a resposta. Porque a gente vai poder viver tudo isso, né? E por que fazemos essa separação, pastor? Você acha? Por que fazemos essa separação de que na igreja a gente é desse jeito, cumpre bem os mandamentos, entre aparentemente, aspas, e fora a gente... É interessante eu falar isso, porque assim, a Bíblia é muito clara, né? Mas parece que... Né? É claro, mas ao mesmo tempo parece que pra gente... Sabe o que nesse acontece? Sentido, sim, mas eu digo assim, será que isso é algo do passado, que é tipo, como é que eu posso dizer? Tá enraizado. É isso, né? Essa questão até da religiosidade, será que seria isso? Porque ser cristão também hoje, cá pra nós, já virou um pouquinho de moda, né? Talvez esse seja um dos problemas. Talvez esse seja um dos problemas. Hoje em dia tá meio que moda ser cristão. Muita gente... A igreja evangélica, eu sou de um período, eu tô com 53 anos. Sou de um período ainda que eu peguei um pouco ainda do seguinte, no colégio, qual a sua religião? Eu sou protestante. Era assim que falávamos. Nós éramos um grupo discriminados, éramos um grupo que vivia à margem de modas, de tudo, mas tínhamos vida. A palavra era um peso grande. Hoje, eu fui comprar pneus para um obreiro há um tempo atrás aí, tipo assim, vamos doar 2 pneus para esse irmão. Cheguei lá, o cara já veio, tipo assim, me comparando, me taxando já, por causa da igreja evangélica. Não, porque eu não quero saber não, porque teve um pastor aí que me deu um prejuízo grande aí. Ele já entrou assim comigo. Aí eu falei com ele, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Existem exceções. E graças a Deus, a gente não precisa também se submeter, porque temos condições de resolver o problema. Nós não estamos aqui te pedindo. Agora, ele já estava desabafando que o cara deu um cano nele lá, era um pastor. Então, a igreja evangélica hoje, ela está assim, ela está no meio, disputando com as instituições, que eu não vou falar nomes aqui, sim, mas instituições que são as mais descredibilizadas do nosso Brasil. A igreja evangélica está ali no meio. Por que isso? Porque, na verdade, as pessoas se esqueceram que o evangelho genuíno é perda. Deu para entender? Jesus falou o seguinte, se você quiser ganhar a sua vida, você tem que perder. Para ganhar, tem que perder. Lembra daquele texto? Sim. Mas perder o quê? Se eu vou ganhar, perder o quê? Ele está dizendo que você tem que perder coisas que você gosta. Perder valores que você acha muito importante. Então, quando a gente entende que precisa haver perdas, então eu não estou preocupado mais se o meu patrão vai me mandar embora. Eu vou dizer para ele, eu não minto. Porque o cara fala assim, começa com coisinhas bobas, entendeu? Diz que eu não estou aí. Aí tu é um cristão banana, na verdade, que não confronta às vezes. Ah, mas e o meu salário? Pera lá, e o Deus da provisão? Sim.
Você não vai chegar pro cara e vai sair criando um problema. Você vai mostrar para ele que você tem um caráter que é incompatível com as atitudes dele. Eu tive um gerente que várias vezes, nos conflitos na loja que eu trabalhei, ele gritava para mim: isso aqui não é uma igreja. Isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é um comércio. Ele dizia para mim: se você quer uma igreja, vá ser pastor. Eu brinco e falo, ele estava profetizando sobre a minha vida, não sabia. Porque ele sabia que eu não gostava das coisas erradas e queria me obrigar. Então, se você não for alguém inconformado, que é o que está lá em Romanos 12, né? E não vos conformeis com este mundo, você vai virar religioso. E a religiosidade é duas caras. Sim. A religiosidade você faz certinho na igreja, você bate um ponto e depois tu vive a vida mentindo, dando calote nos outros, batendo na mulher, entende? Dando mau testemunho. Isso é muito sério. Não sei se eu estou conseguindo responder, mas a coisa é muito séria. Não, né? sim, com certeza, com certeza. E aí a gente pode trazer também para o meio político, né? É um chega outro a época, lado. chega a época da política, começa aí a gente tem um exemplo lá na loja, não um, mas vários. Não, porque um som ir para a igreja tal, porque um político vai dar o som para a igreja. Eu falei, não é só um não, né, mano? Mas é muita gente que chega a falar. Olha o que aconteceu comigo. Aí, só para concluir, isso assim, não tô falando que quer dar, pode dar. Mas tem que ver também os membros vão votar em você. Não. Né? É porque o caminho do cristão, muitas das vezes, ele não é fácil. Só que a gente quer pegar os atalhos. E isso acaba... Esse é o problema. Esse é o problema, entendeu? O caminho do cristão ele nunca vai ser fácil, cara. E Jesus nunca mentiu pra nós sobre isso. E tem horas que Nunca nos enganou, nunca falou que ia ser fácil a nossa jornada E aqui. tem horas assim. que nós temos que ser positivos. Vocês querem ver uma coisa? Com todo respeito a alguns cristãos que fazem rifas. Estou cansado de ver rifas de até igrejas vendendo. Agora, pera lá. O que é uma rifa? Rifa é um jogo de azar. É um jogo de azar. Como é que funciona o jogo de azar? O jogo de azar é o seguinte: a maioria tem que perder, todo mundo tem que dar azar para eu ganhar. Então o jogo de azar, ele anula o amor ao próximo, que eu falei de Mateus 22, anula. Todo mundo compra aqui os papeizinhos, todo mundo tem que perder, eu tenho que desejar o mal de vocês para eu ganhar. O amor ao próximo é anulado. Por isso nós não participamos de jogos de azar. Aí você pergunta o cristão lá, por que você não pode comprar rifa? Por que você não joga na telecena? Por que você não joga em quina, ou sei lá o quê? Bingo. Aí o cara fala assim, é porque meu pastor proíbe. Qual é a Bíblia, meu filho? Joga a culpa pro pastor, né? Ué, não é uma questão de proibição, é uma questão de entendimento das palavras. Sim. E às vezes a gente acaba entrando nesse jogo e essas coisas vão enfraquecendo, sabe? A unção de Deus nas nossas vidas. Aí no dia que a pessoa ora, Deus não responde, a pessoa prega, as pessoas não são salvas. Está faltando isso na vida da igreja, na vida de muitos. E a igreja evangélica tem se misturado. Né? Você falou, por exemplo, eu vou citar um outro exemplo aqui. Para a glória do Senhor, nunca, como obreiro, já vou para 17 anos, nunca pedi um som de prefeitura, nunca pedi um ônibus de prefeitura. Ah, mas por que, pastor? O senhor é orgulhoso? Não. Presta atenção numa coisa. O som e o ônibus, eles são adquiridos com recursos públicos. Deu para entender? Ali está o imposto do espírita, está o imposto do cristão, está o imposto do católico, ali está o imposto do Ateu. Do ateu. Está o imposto de todo mundo. Agora, eles vão pegar e vão me entregar aquilo que não é meu? Não, meu irmão. A igreja é autossuficiente. A minha visão é, toda igreja evangélica ela precisa ser autogovernada, para ela se caminhar para isso. Autossustentada e autopropagadora. Se ela for isso, ela não precisa de política. Para quê? Os políticos têm que fazer para a comunidade. Tem que fazer para as pessoas. Aí o camarada chegou, fazendo um link rapidamente, e falou comigo assim, ô pastor Valdir,
eu sou candidato a vereador e eu vou fazer uma oferta para a igreja do senhor de R$1.000. Eu falei, poxa, que legal, cara. Vamos combinar, não tem nenhum problema. Domingo tem culto na nossa igreja. E existe um momento chamado momento da dedicação das ofertas. Você vai estar no meio do povo, falei com ele, e você vai levantar no meio do povo, ninguém vai te ver, e você vai colocar a sua oferta lá. Eu estou esperando essa oferta até hoje. Ele não queria me dar oferta. Ele queria me amarrar, meter um anzol no meu beiço, como diz o outro, para eu poder ficar preso com ele, para sair falando para todo mundo, deu nada. E nem vai dar, porque nós não precisamos. Sim. A igreja do Senhor Jesus, ela faz para Cristo, com o testemunho dela. Não sei se eu estou falando demais aqui, mas... é isso mesmo. É o que eu creio, É né? isso mesmo. A igreja tem que fazer diferença, no meu ponto de vista. Senão não faz. E assim, eu gosto sempre de frisar isso, assim, é porque a gente também toma cajadada aqui. Não é que os meninos fazem, eu sempre gosto de frisar. Não, a gente também está aprendendo e entende que a gente tem que fazer muito mais. Mas assim, a igreja é o que você falou, tem que ser autossuficiente. De ajudar até a tampar um buraco na rua. Exatamente. Entendeu? Eu penso nisso como igreja. Ué. Colocar uma luz num poste que a prefeitura não troca. Vai lá, vamos comprar uma lâmpada, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos trocar a luz do poste. Vocês querem ver uma coisa? Ligada a testemunho. Qual a compatibilidade do que se fala em termos de estrutura de sociedade à luz, por exemplo, da bancada evangélica, né, lá representando os evangélicos na Câmara, junto às questões políticas? Qual a compatibilidade de tudo isso que a gente vê na televisão aí com a palavra de Deus? Presta atenção numa coisa. A igreja precisa de alguém para defender ela? Não precisa, irmãos. A gente já tem um advogado. Nós não precisamos de ninguém para ficar representando, defendendo a gente, não. Não que a pessoa não possa ser um político e ser um cristão político, mas ele precisa tirar da cabeça dele que ele está lá para ser o salvador da igreja. O salvador da igreja é Jesus. E outra coisa... cumprir o ministério dele como político. E fazer bem feito lá. Por exemplo, se uma ovelha minha falar assim, pastor, eu vou ser candidato. Isso aqui é um assunto, tá ligado ao testemunho? A gente não vai nem ficar muito nele, que eu acho que a gente tem outras coisas. Mas olha só, eu vou ser candidato, pastor. Eu vou dizer para ele, que Deus te abençoe, mas não pense que a nossa igreja vai ser um curral eleitoral para você. Vá à luta, meu irmão. Visita e faz. E prova que tu é bom. Não tem costa quente aqui, não. Até porque se a gente se amarrar, depois a gente se torna responsável pelas asneiras que o sujeito vai fazer lá e vai puxar a igreja para um lugar que não é o dela. A igreja anda, ela não precisa disso. Mas a igreja, não podemos sofrer perseguição. Que venham com porrete, que venham com armas, que quebrem os templos. Talvez isso seja a razão que nós estamos precisados para a igreja crescer e aparecer quem é quem de verdade. Verdade. Eu fui aqui pro lado de Raposo, aqui tem uma mata selvagem fechada ali, uma mata virgem. Meu filho, eu já estou planejando. Entendeu? Na hora que o porrete quebrar mesmo, começar a prender pastor, porque é isso que eles estão querendo fazer. A perseguição, ela é iminente, ela vai chegar também aqui. É gigante. Eu já tenho uma mata para me enfiar nela lá e congregar com os irmãos lá no meio do mato. Para quê? Gente, não precisa. A China tem mais de 100 milhões. Deve estar com 130 milhões de evangélicos. E não tem igreja. A grande maioria não tem. Sim. Pequenos grupos em casa, no meio do mato. Esse é o caminho da igreja. Isto é testemunho. E eu acho que é interessante, porque muita gente que pode estar ouvindo, pode até falar, não, o pastor Valdir tá pirando. Não, pastor... Mas, cara, a gente tem que esperar essas coisas. A gente fica... Não, vai. Eu mesmo, nessa questão aí do Covid... do comodismo, né, cara? Do Covid, quando surgiu esse negócio, pandemia, um negócio mundial, eu falei, sinceramente, eu achei que eu não ia ver isso. Eu achei que os meus filhos, meus netos iam ver. Eu não achei que eu ia ver. Chegou na sua geração. Olha isso, olha o comodismo, como tá dizendo ela, entendeu? Então, a gente, de fato, tem que pensar nisso tudo. Uma hora, como o senhor diz, o porrete vai descer, vai cantar na muleira, filho. Aí quem é quem?
Quem é quem, né? Verdade, verdade. E só também enfatizando, eu já disse isso, tem Aí podcast. é a hora que o... Mas que o pastor Si, uma vez, eu lembro do pastor Si lá, presbiteriano lá, hoje tá no Jockey, lá em Campos. Ele falou assim, rapaz, eu sinceramente, alguma das minhas orações eu peço a Deus para que Deus mande perseguição. Eu falei, rapaz, pastor, é Que doido. isso, cara é louco. Mas aí ele foi, contextualizou. Ele falou assim, não é que eu quero a maldade, mas assim, eu acho que a gente precisa sair da zona de conforto, muitas das vezes. A gente precisa entender que o evangelho não é o oba-oba que existe hoje. Entendeu? O negócio é muito mais coisa embaixo. muito mais séria, né? Muito mais embaixo. E pensando nisso, tipo assim, que como o Otávio já falou aqui, a gente tá, não para passar a mensagem, a gente é os caras, né? Mas trazer a própria palavra de Deus para nós, para trazer essa clareza de que é muito mais do que isso, cara. É além disso. E os nossos antepassados que estão na própria palavra de Deus passaram por isso, cara. E tava até falando que eu tava aqui, eu tava contando, a gente tava vendo um vídeo ali, falando um monte de coisa terrível, que enfiava nas unhas dos caras e tal, só coisa horrível. de União bambu. Soviética. Aí eu tava falando, hoje em dia o pessoal tá chorando com perseguição de internet. Essa época que era uma época terrível. Hoje em dia não, tô sofrendo a perseguição na internet. Que perseguição é essa? Antigamente era que o filho chorava e a mãe não via, filho. O buraco era muito mais embaixo. Que os cristãos morriam de formas tremendas. Só para vocês de terem uma várias ideia, formas. na União Soviética, no período da Cortina de Ferro, e eu vou até aproveito aqui para recomendar um livro que talvez você não encontre mais para comprar, mas em sebos, internet, talvez PDF. Torturado por Amor a Cristo. David Wurmbrand. Esse camarada foi pastor 14 anos de uma igreja subterrânea na Rússia. 14 anos? 14 anos pastoreando. Uma igreja subterrânea? O termo subterrâneo é uma igreja não oficial. Sim, né? sim. É uma igreja que ninguém sabia que era. E ele vai contando testemunhos. Um dos exemplos que ele deu no livro é um livro para você ler e chorar. Né? Os cristãos estavam em cadeias pregando, falando de Jesus lá dentro. O guarda vinha, certo? Que é proibido, era proibido. Dava uma coça no sujeito, daquela de arrancar sangue, e ia embora. O camarada todo arrebentado se retorcia todinho, assim, ajustava de novo, falava assim, irmãos, onde nós paramos mesmo? E voltava a pregar. Entende? Houve momentos deles celebrarem a Santa Ceia, os cristãos, obrigados pelos guardas. Não tem uma tal de Santa Ceia na igreja de vocês? Onde o pão representa o corpo e o vinho o sangue? Então vocês vão celebrar aqui agora pra gente aqui. O pão vai ser as fezes de vocês. E o vinho vai ser a urina. Vamos entrar cagando aqui agora. Já parou pra pensar nisso? Nossa, mãe. Por amor a Cristo. Aí nós vemos hoje uma igreja, uma água com açúcar, rapaz. Entendeu? Um evangelho que não confronta as pessoas. Um evangelho hoje que são mensagens motivacionais, que não fala de dor, que não condena o pecado. Você entende? Que só fala de vitória. Só ganho. Um eito de hino, porque vende esses hinos de autocomiseração, né? De vingança, que tá cheio de hinos aí assim, né? Pera lá, um cristão desejando o mal, você vai ver, né? Vai chegar um momento que você vai ver como é que eu vou estar por cima e tu vai... Que evangelho é esse? Agora, o evangelho dor, o evangelho vida, o evangelho, sabe, piedade, segundo a Bíblia, que implica sofrimento, padecimento. Você sempre tá por baixo. Você tá entendendo? Porque, na verdade, não é aqui que nós vamos receber, nós vamos receber na glória, cara. Sim. É a promessa de Deus para nós. Sim. E a gente teve com o Evandro na segunda, ele falou que ele tava falando sobre prioridades, o assunto era esse, mas quando a gente está disposto a seguir as prioridades do reino de Deus, tem que estar disposto a carregar a cruz dele. E a cruz, às vezes, é pesada. Muito pesada. Sim. Entendeu? Sim. Teve uma menina, história que eu ouvi de uma garota que fazia faculdade, sempre ela era zombada pelas amigas porque era virgem. Poxa, você falar em menina cristã virgem hoje, você até procurar agulha no palheiro, cara. E ela era virgem.
E ela era ridicularizada por causa disso. Um dia o Espírito Santo encheu aquela garota de uma forma que ela soltou uma de Deus. Ela falou para as amigas assim: deixa eu falar para vocês uma coisa. Me tornar como qualquer uma de vocês aí, eu faço a hora que eu quiser. Eu só quero saber qual de vocês podem se tornar como eu. Acabou o problema. Não teve mais discussão. Sim. Porque o que a gente carrega são valores que não são negociados, cara. Parece que estão falando uma linguagem que não é normal, né? Mas é isso que tá aí. É bíblica. Para ser cristão tem que ser assim. Exato. Você falou disso também, eu vi um vídeo engraçado, né? Como é que os valores estão tão invertidos, né? Eu não lembro, tô tentando lembrar o vídeo. Tava contando a história de uma menina também que tava no colégio e a mãe dela ligou pra ela. Aí perguntou, tal, pra ligar pra saber. Aí a galera da turma, tipo, vaiando ela. Tá, a mamãe, é filha da mamãe, filha da mamãe e tal. Aí a menina foi, acabou o telefonema e falou: se sua mãe de vocês não liga pra vocês, o problema é de vocês. A minha se importa, né? A minha se importa comigo. Mas vocês não podem falar isso não, que vocês me zoavam. Zoava. Vocês dois me zoavam. Entrego em podcast. Zoava não, ainda zoa. Mas... Cadê o mamãe? Mas tipo assim, por causa dos valores invertidos. Porque um pai que se preocupa com o filho hoje, o filho é um, como é que eu posso dizer? É um filho mimadinho, não pode ficar longe dos pais e tal. Um filho Nutella. É um filho Nutella, né? É o bordão da geração, né? Fala, João. Tá pegando pesado, né? Não tô nada. Eu ouvi uma vez de um pastor que ele disse que os púlpitos da igreja tá vivendo um momento de escassez de pregações de pastores. Será que essa falta... Hoje, porque a gente tem muitos tipos de pregações no YouTube, você baixa muito. Você vê muitas pregações. Mas tá faltando, assim, uma pregação, que nem você disse, que bate mesmo na tua cara. Que te confronta, que te bota lá, que te destrói. Porque é muito motivacional hoje as pregações. E eu acho que, assim, a gente tá vivendo um momento que é muito complicado, porque... você prega muito por cima. Você não chega a tocar na ferida. E aí eu acho que não está tendo tantas testemunhas. Entendeu? Eu lembro que eu era da igreja Assembleia. Então, na igreja Assembleia você tem umas coisas diferenciadas hoje, talvez da casa de oração, da presbiteriana. Só que ao mesmo tempo eu sinto falta de algumas coisas. Porque os cristãos de 20 anos atrás... e eu estou nesse meio de 20 anos para frente, são diferentes de hoje. Parece que os cristãos hoje estão ficando meio... não estou nem aí. Nutella. Não estou se preocupando, entendeu? É proibido beber? A Bíblia não fala isso. Entendeu? Assim, eu vejo que parece que está faltando muito disso nas igrejas. De você falar mesmo e falar, meu irmão, eu tenho mil membros dentro da igreja, mas eu vou pregar aqui. E no final ter 10 pessoas, isso aí. Mas as 10 pessoas estarem ali convicta, convertida, entendendo a palavra do Senhor, do que ter 1000 fazendo. Você acha que falta isso mesmo? Existem pregadores sérios, existem. Mas existem muitos pregadores que estão mais preocupados com os views do YouTube do que com a mensagem bíblica e cristocêntrica, entendeu? Na verdade, o que a igreja está passando, a igreja brasileira hoje, eu vejo assim, ela tem se descaracterizado ao longo do tempo. Isso tem sido visto na música, nos valores, na forma de viver. A igreja ela tem caminhado mais para um clube do que para um organismo de fato bíblico, né? Vivo de Cristo. A gente não pode nunca esquecer que a igreja não é ONG, a igreja não é Lions, a igreja não é Rotary, a igreja não é maçonaria, a igreja é o corpo de Cristo. E aí eu me lembro daquele hino que cantávamos muito há um tempo atrás, né? Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Ou seja, o mesmo Deus que é amor, ele também é justiça.
Ele mostra as consequências do pecado. Não é verdade? Sim. Agora, se eu tiver querendo atender o que as pessoas querem ouvir, aí, meu filho, Tipo um comércio, né? aí eu vou ficar negociando a minha fé para poder manter gente aí sem cura. Sim. Porque o remédio que cura, ele amarga. Não é verdade? Não adianta eu ficar dando água com açúcar. É a palavra de Deus. Se esta palavra não confrontar, se ela não levar você ou a amá-la ou odiá-la, porque ela produz esses dois resultados, tem alguma coisa errada, né? Além de, pegando um gancho que o João falando, além de sobre a questão de faltar gente que fale sobre isso, de enfatizar mais sobre a questão dos espinhos, como o senhor falou, há também os cristãos que não querem os espinhos, só querem as rosas. Porque eu lembro uma vez quando eu estava no colégio e uma colega minha chegou pra mim, eu tô a fim de ir pra sua igreja e tal. Eu falei, por quê? Tal, e conversando com ela, por quê? Aí ela falou, não, porque meu pastor vive mandando indireta pra mim. Aí eu falei, mas o meu faz isso todo domingo, ele manda diretas e indiretas pra mim. Faz todo domingo pra mim. Quer queira eu ou não? Quer queira ou não, mas sempre vai mandar, entendeu? Então se você for pra minha igreja vai ser da mesma forma. A questão é a seguinte, o pastor tá mandando indireta, porque quando é uma indireta, no sentido assim, você esteve comigo no gabinete, aí eu vou lá e telegrafo no púlpito olhando para você, isso tá super errado. Agora, eu falo de pecado, eu falo de fidelidade, eu falo de amor, eu falo de salvação, eu falo de consequências. Agora o sujeito tá lá, a carapuça tá servindo, é para tu usar mesmo. Vai ser para você mesmo. Vai ser pra ela. Já não é problema seu, né? Não é problema meu, eu não tô preocupado com isso. Tem alguma coisa errada com você. Até porque a mensagem, quando ela é ministrada, ela toca primeiro no pastor. Verdade. Ela corta na gente. Por isso que tu prega e fala a verdade. Né? Agora, Vai dividir com os outros, né? Agora, a mensagem é lançada, a mensagem bíblica. Porque amanhã você vai ler a Bíblia em casa e ela vai cortar do mesmo jeito. Sim. Mas eu não posso porque aqui Jesus está falando aqui, não. Não gostei de Jesus, não. Ó. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Mas Jesus está contra mim aqui. Tudo que o homem ceifar, plantar, ele vai colher. Deu para entender? Sim, sim. A Bíblia também cobra o tempo todo. Ela é um conjunto de mandamentos práticos a serem vividos. Sim. E isso é testemunho cristão. Sim. Né? Então, algo que é interessante também já indo também um pouco para um outro lado, né? Lado de Atos 1:8, é a questão de ser testemunha tanto na Judéia como Samaria. Sim. Né? Então, uma vez eu estava estudando sobre esse versículo e a Judéia é tranquilão. Né? A Judéia todo mundo veste igual, todo mundo usa as mesmas roupas, o mesmo linguajar. Agora, quando parte para Samaria, que o bicho pega. Aí eu quero linkar com o que o senhor falou lá no começo. Nas pequenas coisas, de ser o sal e a luz, para quando a gente for para Samaria, a gente aguentar a cajadada. O que a gente pode falar um pouco mais sobre isso? Para eu ser uma testemunha, agora, a ponto de me tornar um mártir, que é o contexto bíblico, eu preciso entender esses valores que estão inseridos ali, que já fazem parte da minha vida. Mas recebereis poder. Então eu não vou ser testemunha, um mártir, ou eu não vou, entende, pagar as minhas contas em dia, ou não mentir e tudo mais, por mim mesmo, mas porque eu tenho o Espírito Santo, que é o poder em mim. É Ele que me quebranta, é Ele que me mostra, é o caráter de Cristo através da minha vida. E aí agora eu entendo que existe uma missão para mim. Eu entendo que existe uma razão para a minha existência. Fecha em Atos 8. Mas recebereis poder. Eu já tenho, ô glória. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já aconteceu em Atos 2. Nós temos esse poder. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Bom, numa linguagem mais simples, o que seria a nossa Jerusalém hoje? A nossa cidade. Então nós temos que ser testemunhas aqui em Itaperuna. Como em toda a Judéia, o estado do Rio de Janeiro. E Samaria, o Brasil. Só que Jesus buscou Samaria de propósito. Porque os samaritanos não se davam com os judeus.
Então Jesus quer que eu alcance não só o Brasil de fala portuguesa, mas o Brasil étnico. Comunidades japoneses, alemães, comunidade que tem no Brasil muito, os índios, os quilombolas, os ribeirinhos do Amazonas, os ciganos. Aí ele fecha, e até os confins da terra. Mas olha que coisa interessante, conjunção, tanto em Jerusalém, como outra conjunção em toda a Judéia, e conjunção e até os confins da terra. Essas conjunções ligam essas regiões. O evangelho tem que ser pregado ao mesmo tempo. Mas como é que eu vou fazer? Eu posso fazer orando, eu posso fazer testemunhando, com a minha vida, na minha Jerusalém. Eu posso ir a um campo, você entende? Como um vocacionado de linha de frente. Eu posso escrever uma carta, eu posso orar com um missionário, eu posso investir com as minhas ofertas. Então eu tenho agora as ferramentas para eu fazer isso. Mas eu só posso fazer isso se isso for regra de fé e prática para a minha vida. Você está entendendo? Sim. Como é que eu vou dar uma oferta para o missionário se aqui eu só ando no bico do funil? Né? Tem gente que está sempre naquela situação, arrochado, nunca tem como dar o dízimo, nunca tem como ofertar. Uma irmã um dia falou comigo, pastor, não estou podendo dar o dízimo não, porque eu fiz alguns empréstimos e vem descontado no banco já. No banco direto, aí não está sobrando, meu dízimo diminuiu muito. O que Deus tem a ver com isso? Quer dizer, então, que o bancário pode receber o juro que está arrancando o couro das suas costas, porque você administra mal a sua vida. Mas Deus não merece, ou merece as sobras. Se nós entendermos os princípios bíblicos, nós vamos ser abençoados, vamos ser, sim, prósperos. Vamos contribuir com o reino, vamos dar um bom testemunho. Deus vai honrar a nossa sementeira, nós vamos ser vitoriosos, porque somos fiéis. Porque você não vai ver ninguém, por exemplo, aí criticando os juros. Não, porque é um absurdo os cartões de crédito cobrar 18% de juros. Ninguém fala nada disso. Ninguém reclama, né, da situação terrível que a nação está enfrentando. Agora o sujeito quer ficar preocupado com o crente que é fiel, que quer ser fiel. Tudo isso é testemunho. É fidelidade para com Deus. E é forma de nós alcançarmos vidas. Muito lindo isso, tá? E onde está o nosso coração, né? Vai estar, né? Mostra muito tudo isso. Onde está o seu coração? E nisso a gente pode abranger para muita coisa. Eu já... minha mãezinha mesmo, amo. A gente estava brincando essa questão de que eles me zoavam, porque minha mãe é muito protetora. Então bem, hoje é mais tranquilo, mas ainda tem um pouco. Mas certa vez eu falei com minha mãe, eu não sou mais importante que Deus, não. Não me idolatra, não. Eu não posso ser maior que Deus na sua vida. É muito sério. Entendeu? Ela tem a questão também de falar o amor de mãe é o que se equipara ao amor de Deus. Eu falei, não, calma aí. Mesmo? Pode ser grande, mas ainda não se equipara ao amor que Deus tem por nós, entendeu? Então o nosso coração muitas das vezes está em coisas secundárias que não merecem a nossa adoração, né? Às vezes é um filho, é um namorado, vamos aí partir para os adolescentes, é a faculdade dos jovens, é ganhar dinheiro, ter uma boa... Não, meu futuro está garantido se eu fizer uma faculdade. É verdade. E há uma preocupação hoje em dia que parece que as pessoas não podem ser mais pobres. Aí a gente entra numa vertente, né, que é o domínio capitalista. O que o capitalismo faz? Faz bonequinhos. Né? Aí entra os marketing de rede e a galera quer ficar rica, a galera quer... Não, aí entra aquela estrutura assim, de uma mídia opressora que te obriga e você acaba se envolvendo. Não, mas o meu carro tá... já tenho que pegar o novo que lançou. O meu celular... Sim. Agora, olha que coisa interessante. Foi até bom, não sei nem como é que está o nosso tempo. Não mas olha tempo só não, aqui, ó. Primeira carta de João, capítulo 2. Olha que coisa tremenda para quem vive correndo atrás dessas coisas. Primeira carta de João, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Versículos 14
a 17. Eu vou ler aqui, ó. Sim. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aí ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, os seus desejos também passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe o que Deus está dizendo para nós? O amor ao mundo coloca Deus em segundo plano. O amor ao mundo nos faz refém, bonequinhos de Satanás. O amor do mundo está intrinsecamente ligado às 3 zonas de domínio que o inimigo usa: o mundo, a carne e o próprio diabo, que domina tudo. E aí o que acontece? Quando eu amo o que é efêmero. Lembra quando o iPhone 5 era o tal? Lembram? Sim. E nem tem tanto tempo assim. Não tem tanto tempo. Motorola, Dell, tem uma interface ali, ó. Se você for para a internet, tem interface de R$10.000. Sim. Mesa de som, câmeras. Tava fazendo uma pesquisa de câmeras aí, cara. Câmera de 40, 50, 60, 59 mil uma câmera. Falei, Jesus amado, o que é isso? Aí você tem 2 opções. Ou você centra-se em Cristo e vive com o necessário para que você possa cumprir com excelência a missão de Deus, ou tu vira um escravo dessas coisas, que é o capitalismo. Sim. O meu celular, gente, tô com o celular ali, aqui, é um Motorola Z3 Play. Isso foi o cara. Nesse exato momento, ele ainda está com o Android 9. E eles não vão atualizar, não. Não é porque o aparelho não suporta, não. O aparelho é novo. Sim. É porque eles querem me obrigar a comprar o mais novo. Eles querem. Mas esse aqui está me atendendo. Então eu vou segurar ele com o Android 9 até ele tem que gastar na minha mão como sabonete. Sim. Porque ele tem que cumprir a missão. Agora, se eu for correr atrás disso, meu filho, eu viro escravo desse negócio. Aí é o que nós falamos aqui, entendeu? A igreja começa a correr atrás do mundo e o mundo passa. Eu tive um patrão que nem era cristão. Ele falava isso, ele sempre falou: não é as coisas que tem que te usar, não. É você que tem que usar as coisas. Você liga a televisão, cara. Esses dias eu tava sentado assim, ó. Primeiro que a televisão já tem um processo de hipnose que ela causa na gente, que é algo comprovado cientificamente. Você perde... Você bateu o olho ali, morreu tudo, fica assim. Eu tô lá assim, ó. O celular também tem isso. Tem. Eu tô lá assim. Que aquilo lá tu tá vendo. São mulheres bonitas, são homens de sucesso. Chegou o carro que você queria. Aí eu perguntei, graças a Deus, eu perguntei pra mim, quem falou pra você que eu quero? Eu não quero o HB20, cara. Não, porque o senhor tem que ter um Corolla, o senhor é pastor. Não, eu quero ter um Fusquinha. Se eu quiser, o problema é meu. Eu quero andar de chinela havaiana. O problema é meu. Só que a sociedade te obriga, o capitalismo te obriga. Aí você fica assim, pera lá, mas eu tenho que estar... Bom, você tem que estar o quê? Você tem que estar sendo manipulado por Satanás? Então fica na mão dele. Isso não tem fim, não, cara. Tem, não. Isso não vai ter fim. Esses dias eu tive uma reflexão comigo, meu, tem um tempinho já. Eu tava vendo um youtuber, que é muito famoso. Aí um certo dia ele falou a idade dele, 24 anos. Eu falei, caramba, eu tenho 26. Amanhã, presta atenção. Não tenho nem a metade do que esse cara tem. Olha que coisa interessante. Amanhã eu vou cruzar, como é que é o seu nome mesmo? João Paulo. João Paulo. Eu vou cruzar com o João Paulo e vou falar assim, não é o João Paulo. Não, aquilo ali pode ser o avô do João Paulo, mas não é o João Paulo. Ele vai cruzar comigo e vai falar a mesma coisa. Porque o tempo passa, o mundo passa e a gente vai junto. Nós todos vamos virar maracujá de gaveta. Sim. Não tem jeito.
Agora, eu vou perder o meu tempo com essas coisas? Não, meu irmão. Eu vou usar a minha vida oferecendo o meu melhor para Deus. Isso aqui tem que trabalhar para mim. Isso aqui tem que trabalhar para o reino. Os podcasts têm que ser para o reino. Se nós entendermos isso, nós vamos estar o quê? Testemunhando. Sim. E se esses valores estão agregados à minha vida prática, na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, entende? Isto faz um diferencial. Uma mulher virou para um pastor que estava pregando na igreja e falou assim, chegou a senhora... Faltando 15 minutos para acabar o sermão, o pastor estava indo para o apelo, ela saiu, deu uma rodada lá fora, Nossa. Voltou ainda em tempo e levantou a mão. Se tornou membro da igreja. Aquele dia eu percebi que a irmã saiu e tal, ela falou, pastor, vou ser sincero para o senhor, eu era nova aqui na rua, eu não conhecia o senhor, sua mensagem foi linda, mas eu não conhecia a sua vida. E aí eu dei uma rodada rápida na vizinhança e perguntei se eles conheciam o senhor e como é que era o caráter do senhor. E todo mundo falou, é um homem de Deus, vive o que prega. Aí ela falou, eu voltei e aceitei Jesus. Estão entendendo? Sim. Isso é testemunho. Pessoas estão sendo influenciadas por causa de vocês, ou para o bem ou para o mal. Entende? Porque vocês se tornam, eu me torno referência. Aí eu estou conduzindo pessoas ou para o lado bom que é de Deus, para os valores de Cristo, ou então eu estou sendo um professor de pilantragem de 7-1 para muita gente aí. Isso é complicado. E tem muito crente vivendo isso. Sim, verdade. Verdade mesmo. Fala, Joãozinho. Não, tô só apanhando. Gostando de apanhar. A questão, pastor, de que você estava falando aí do capitalismo, a gente já falou um pouco da questão da moda de ser cristão também, né? Ser uma das coisas que prende, a questão da política também, de tomar cuidado com isso. Mas agora vamos falar um pouco sobre a questão de testemunha. O tempo de igreja, às vezes parece que ele era para fazer bem e ele não faz esse bem. Parece que quanto mais ficamos mais tempo na igreja... Cascudo, né? Parece que a gente... vai retrocedendo às vezes. Eu tenho essa impressão, e às vezes é uma das coisas até que eu uso para me cobrar muito, se eu estou retrocedendo, se eu estou continuando, se eu estou paralisado na minha caminhada, porque às vezes porque você vê muita gente que tem tempo na igreja e fala, eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 30 anos de igreja, eu fundei tal igreja, mas a vida de testemunho... O que acontece? A questão não é o tempo de igreja. A questão é onde nós estamos. Você está navegando em águas rasas ou águas profundas? Quando Jesus vira para Pedro, que já tinha malhado a noite toda, nesse texto clássico da grande, a pesca maravilhosa, Jesus fala assim, Pedro, volta lá nas águas profundas, volta no alto mar, e lança de novo a rede. Jesus podia ter falado para ele, Pedro, lança aqui na beiradinha. Você vai pegar muito peixe. Pega, mas pega lambari. No raso, o máximo que a pessoa consegue são lambaris. E tem crentes aí vivendo de lambaris. Agora, se tu quiser ousar, tu tem que ir para as águas profundas da graça de Deus. Aí pode ser 30 anos, pode ser 5 anos, pode ser 1 ano de crente, tu vai estar lá no meio do oceano do Espírito. E o que vai acontecer? O que vai determinar a sua vitória vai ser a sua comunhão com Deus. Seu testemunho vai estar intrinsecamente ligado com o conhecimento que você tem da palavra, com a sua vida de oração com Deus. Deu para entender? Esta palavra aqui, quanto mais você come ela, mais você tem desejo de comê-la e mais ela te fortalece. A oração. Quanto mais você ora, mais Deus segreda o seu coração, mais Deus revela os planos dele para você. Aí você entra num processo que está lá em Efésios 5,18. Você começa agora a mortificar a sua carne. E quanto mais você mortifica, porque você está recebendo mais de Deus, está se envolvendo na palavra, quanto mais você mortifica, mais espaço é aberto em você para o derramar do Espírito. E aí chega um momento que o Espírito transborda, é a plenitude do Espírito. Você se torna um instrumento usado para toda a boa obra do Senhor.
Está lá assim, e não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução. Vinho mosto, vinho bebida, pegou um exemplo. Mas para apontar o vinho mais danoso que é a minha carne. Eu me embriago do vinho quando eu alimento a minha carne. Com mentiras, com falcatruas, com palavrões, com uma vida que não condiz com o que eu prego. Entende? Aí eu vou me enchendo de mim, contando piadinhas, lendo pouco a Bíblia, não orando. Aí o cara tem 30 anos, mas está no raso. Ele não está lá no fundo. Quando Pedro vai para o fundo, há um texto assim: e Pedro pescou 153 grandes peixes. E há um outro texto que diz assim: eles pescaram tanto que começou o barco a querer até de tanto peixe. Quais são os peixes que nós estamos colhendo na nossa história como servos de Deus? Vocês estão entendendo? Sim. Testemunho, gente, faz a diferença. Tem a ver com a minha fé, tem a ver com o conhecimento dessa palavra, tem a ver com a minha intimidade com Deus, vida de oração com Deus. Você começa a orar hoje, 5 minutos. É uma luta orar 5 minutos. Experimenta hoje. Senhor, vou cravar no relógio 5 minutos de oração. Parece um dia. Aí não vem assunto, você olha no relógio, ainda falta 2 ainda. Não é verdade? Aí amanhã tu continua, tu tá orando 10. Daqui a pouco tu tá orando meia hora, você nem vê. Daqui a pouco tu tá 1 hora orando direto, e o fogo ardendo, e você chorando, e Deus ministrando. Agora eu te pergunto, pode uma pessoa inflamada pelo sopro do Espírito viver dando calote nos outros? Não. Viver uma vida suja? Não tem como, cara. Não tem como. Você falou da oração. Às vezes tem reunião de oração na igreja, tem gente que às vezes até foge. É daquele irmãozinho que ora muito, né? É. Sabe que vai ficar agarrado ali um bom tempo. Outra hora fala assim, esse irmão ora demais. Complicado, né, cara? Difícil, porque o único veículo que nós temos... Você quer ver uma coisa? Quantas formas Deus tem para falar com você? Pensa. Milhares, né? Milhares. Deus pode falar por um acidente, pela Bíblia, um passarinho, uma formiga dá uma mordida no teu pé, aleluia, Jesus! Você recebe a unção de Deus com uma dentada, arrancou a unha, Deus está falando. Quantas formas tu tem para falar com Deus? Só uma, meu filho. Aí eu te pergunto, se eu só tenho uma forma para falar com Deus, e eu ainda faço dela, entende? Um negócio que tão pequeno e tão insignificante, como é que eu vou receber o melhor de Deus? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou testemunhar se eu não ouço? Porque orar não é só falar, é falar e ouvir, é receber, é diálogo, é relacionamento. Faz uma experiência. Como é que é o nome desse aqui mesmo? João Paulo. Faz uma experiência. Saiu todo mundo de casa, não tem ninguém. Dobra o joelho e começa a falar sinceramente com Deus. Sai da religiosidade. A religiosidade fala assim: irmão Otávio, você pode orar pelo João Paulo? Aí o Otávio: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus, tu... O que é isso, meu irmão? Eu pedi para você orar, eu não pedi para você dar um show. Sim. Aí sozinho, sua voz é baixa, engasgada, seus pecados vêm à tona, sua incapacidade. Aí você começa a chorar, você começa a gemer. Aí o Espírito Santo leva o seu gemido lá para Deus. Entende? E fala: Deus, estou aqui representando o João Paulo. Ele está lá chorando, está sofrendo, pai, não está conseguindo falar, mas eu sei o que ele precisa, porque eu estou com ele, eu o conheço. Ele é um servo fiel. Aí Deus vem e responde. Aí tu começa, você está entendendo? A viver de forma prática. E tem pessoas que não acreditam que Deus atenda naquilo que a gente precisa. Quantas experiências eu tenho tido para com Deus? Essa pandemia agora mesmo aí, ó. Falei, meu Deus, a igreja tem tantas despesas, a nossa igreja tem uma despesa pesadíssima. Só de missões, é 6, 7 mil todos os meses. Falei, Jesus amado, essa igreja... E comecei, entendeu? Daí a pouquinho, Deus, você está preocupado com o quê? É eu que sustento, meu filho. Aí Deus me dá aquela... Ele chega para lá e começa a derramar. Mas como é que pode? Como é que pode? Porque eu ajo, eu faço, eu realizo. Então Deus tem o melhor, mas a gente também tem que pagar o preço. Né? Sim, sim. Acreditar, né? Ter fé. E viver, né? Sim. Agora, pastor, a gente falou bastante. Quer falar alguma coisa, Gil? Não.
a gente falou bastante sobre, assim, de acordo com a sociedade. Eu queria trazer um pouco desse testemunho para dentro da igreja. Que a gente pode ter um versículo, alguns versículos que eu li ontem para a congregação no grupo do WhatsApp, que Paulo ele fala um pouco sobre para Timóteo em cima disso. 2 Timóteo 2, eu vou ler do versículo 16. Ele diz assim: evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui, aí ele fala aqui, né, Himeneu e Fileto e tal, ele vem falando sobre isso. A comunidade, né? A comunidade, a igreja em si, como que a gente pode ser uma testemunha melhor no ambiente eclesiástico, né, o ambiente da igreja? Na verdade, assim, o que eu vou falar aqui, dentro desse contexto, não tem a ver só com a igreja, né, mas tem a ver com a minha vida num todo. E é claro, isso vai ser refletido dentro da igreja. Se você é um cristão, se eu sou um cristão, eu preciso, isso é mandamento de Deus, produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5, 18 a 25 diz assim, olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O que Deus está dizendo para nós através de Paulo? Que se eu sou um cristão, só existe também, vamos dizer assim, uma forma de eu mostrar que eu sou cristão. É no meu relacionamento. E ele só vai dar certo se eu for dominado pelo Espírito Santo. Lembra da plenitude do Espírito? Quando transborda, você alcança a plenitude, você produz esse fruto, que é inerente do caráter de Cristo. Jesus Cristo aqui na terra viveu todas essas 9 atitudes como Deus encarnado. E agora eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Eu vivo isso nos meus relacionamentos. Eu vou amar o outro. Eu vou fazer bondade para o outro. Começa a pensar no outro. Todos eles. Um dia, meu carro deu um problema na embreagem e só funcionava de segunda. Eu pensei, eu vou de segunda, não tinha como passar a marcha até na oficina. Quando chegou naquele sinal, perto do brisolão ali, o sinal deu vermelho. Eu falei, deu ruim agora. E pá, morreu. Tinha que empurrar. E tinha um carro atrás de mim. Rapaz, aquilo me subiu um negócio. Deu ruim, cara. O Espírito Santo subiu? Abri a porta do carro. Ainda bem que não é só a gente. Sinal verde, abri a porta do carro. Caminhei pro lado do carro. Tinha uma senhora dentro do carro, ela ficou branca. Eu botei a mão no carro dela, ela ficou branca igual uma vela. Pensei, esse negão vai me matar. Eu falei com ela assim, minha senhora, a embreagem ali está com defeito, só quer que eu faça o quê? O que a senhora tem que fazer é virar esse volante aí e ir embora, porque eu não tenho como sair dali, minha senhora. Olha a doideira que eu fiz. Cadê a temperança? Cadê o domínio do Espírito? Agora, se lá fora eu fiz isto, como é que está o meu relacionamento na igreja? Quantas vezes dentro da igreja a gente vê dissensões, facções, panelinha, grupinho, fofoquinha.
Isso é uma forma terrível de revelar que nós não estamos sendo dominados pelo Senhor Jesus. E isso está estreitamente ligado ao meu e ao seu testemunho. Uma irmã um dia falou dentro da igreja. Eu era pequeno, irmãos. O irmão, dentro da igreja, o irmão falou assim, eu vou fazer isso. A irmã falou assim, meu irmão, se tu fizer isso... Vocês não vão lembrar da cadeiras Lemos. Era uma cadeira de madeira bruta. Ela falou, se o irmão fizer isso, eu pego essa cadeira, eu derriço ela na sua sinagoga. Que isso? Faltou dizer isso. Eu te dou uma cadeirada na cabeça, cara. Ele falou, em nome de Jesus, se a irmã me der com essa cadeira na cabeça, eu devolvo a irmã. Só faltou ele falar amém. Aí eu te pergunto, onde é que está o testemunho? Bom, nós melhoramos muito, né? Isso foi há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Hoje, a gente não fala mais assim, a gente vai para a internet. Jogando em direta no Facebook. A gente vai para ali para ficar contando para as pessoas aquilo que ninguém precisa saber e Deus deveria saber. E o nosso testemunho vai sendo jogado na lata de lixo, irmãos. Olha lá o crente. Como o povo tem coragem na internet. Entendeu? E normalmente essas alfinetadas da internet é de coisa dentro da igreja. E se usasse essa coragem para pregar, para expandir o reino, né? Mas aí não tem. Então, dentro da igreja, como fora, o segredo é o fruto do Espírito. É fácil? Não. Mas é necessário. E é possível, porque nós somos de Cristo. E eu costumo falar com o Maninho aqui, com o Otávio, que quando a gente para analisar as brigas de igreja, são as coisas mais fúteis do mundo. Só bobeira. Só bobeira. E o sujeito entra numa briga que não é dele. Ele tá lá, dando soco pra cá, dando soco pra cá. Mas você tá dando... Eu não sei não, cara, eu tô nisso aqui. O que houve? Não quero saber não. Tô lembro mais. Sei que tá bom, sei que tá bom. Eu sei que o negócio tá bom. Porque não é dele. Aí vai ver o que é. Eu tô brigando por quase 50 centavos. Verdade. É muito sério, né? Um cara de cadeira, muito sério. De tinta, de qual corpo, qual a cor, né? Daí vai. Do irmão que tá fazendo e não pode. Rapaz. Eu por isso que eu falo, eu já quis ir pro seminário uma vez. Você tem cara de pastor, cara. Não. Aliás, vocês três aqui tem cara de pastor, hein? Aí... Eu sou da Correia. Bate o correio, sai correndo. Cara dele. Mas hoje eu falo que eu tenho vontade de fazer o curso de teologia. Faz sim. Sabe por causa de quê? Eu recomendo. Mas pastor tem que ser... Rapaz, eu entendo vocês. Assim, não entendo porque eu não vivo. Pastor mas... é o seguinte, pastor, ele é literalmente um capacho. Hoje, infelizmente... O que é um capacho? É aquele tapete para você limpar o pé. E, na verdade, é o que Jesus nos ensinou. O pastor tem que ser para-brisa, porque o para-brisa... Se você estiver vendo o para-brisa, meu irmão, ele tem um troço errado. Você percebe para-brisa? Não percebe. Você entra no carro e vai embora. No dia que o para-brisa está aparecendo é porque tem sujeira. Pastor tem que ser para-brisa, pastor tem que ser tapete, pastor tem que servir. Tem que ser como Jesus. E se ele é o modelo, as ovelhas também vão seguir o pastor, né? Vai acontecer aquilo que está lá em 1 Coríntios 11:1. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falou, né? Pastor, mas a gente conhece casos aí de presbíteros que botam o dedo na cara do pastor e o pastor tem que... baixar a bolinha, né? Assim, não, o pastor nem errado tava. Não, então, é nesse sentido. Eu não quero trazer aqui polêmica, mas Claro. assim, é algo que, infelizmente, a gente estava falando sobre isso hoje, né? Foi hoje que a gente falou sobre isso, sobre o respeito dos pastores, que hoje se perdeu. O pastor Adilmo, ele me contou que uma vez ele foi na concessionária tirar um carro para ele. Ia lá dividir normalmente. Quando soube que eles perguntam, o que você é? Eu não sou pastor. Não, então não tem como não. O pastor não vendo, não. Aí ele... E aí? Porque pastor já tem a fama de ser tudo safado. Sim. É os homens que tiram o dinheiro das ovelhas. Que arranca a lã lá sem... Só que assim, é o que você falou no início, nem todos são iguais. Mas por causa de alguns, todos pagam pato. Muito triste isso, né? Muito triste. Então a gente vê que... Hoje também, assim, a verdade é o seguinte, né? Talvez eu não quero que ofender ninguém. Minha intenção não é essa, até se alguém entender por outro lado, me perdoa, mas hoje em dia,
Qualquer pessoa que não tem base bíblica, não tem nada, o cara sai falando que é pastor. É. Aí vem a Rede Globo Pega pega aquilo ali, generaliza tudo. Aí o cara é pastor de 5 pessoas lá e ele não conhece Bíblia, ele não passou por um curso, não foi sabatinado, ele não tem fundamentação. Ele não sabe o que é uma exegese bíblica, ele não sabe o que é interpretar um texto. Se você for para a internet, você vai ver cada coisa horrível aí. Eu não sou pastor. Sim. Né? E aí fica um grande problema hoje também que a igreja tem enfrentado, né? Na área do testemunho. Que aí é aquele negócio, né? Uma coisa vai puxando a outra. São igrejas aí com queimadas aí com seu crédito. Mas bom, é um negócio muito Você triste. falou aí que acaba que esses pastores que não entendem nada, são pastores de 5 membros, aí eu já vejo ao contrário. Esses pastores têm bastante membros. Pois é. Verdade. É um problema. Que acarreta acabar, como é que pode ser? A levar pessoas a acreditarem em algo que não é pra ser, com a questão do falso testemunho, né? Muito Mas sério. também porque as pessoas também não lêem a Bíblia, né? Agora, Aí gente, Também. passam... aqui a gente precisa deixar uma mensagem, né, para os que puderem nos ver, né, Aham, porque sim, hoje sim, em sim. dia, assim, tá na mídia, tá bombando. Ninguém quer saber se tá comendo... Sim. Você tá entendendo? É. O que está acontecendo? Hoje tem uma safra hoje de pastores aí na internet, são pastores de mídia. E pastores formadores de opinião, Sim. né, estreitamente ligados a adolescentes e jovens, pregando pataquada na internet e levando milhões a receberem algo que não é bíblico. São verdadeiras, às vezes, heresias sendo plantadas na cabeça dessas crianças que vão ser a igreja daqui a pouco, recebendo um ensino que não provém das sagradas escrituras. É muito sério isso. Né? Sim. Testemunho cristão está aí. É. E a gente vê, né? O senhor com certeza sabe mais. Mas o nosso pastor sempre fala sobre isso em a igreja na Europa, né? Igrejas virando cassino, né? Que fecha o templo, e igrejas que venderam de fato para várias coisas, para boate, para um monte de coisa. E Porque as infelizmente, gerações futuras não receberam, né? sim. A base não foi passada. Aí ele fala que isso já está começando a acontecer nos Estados Unidos. E infelizmente. Brasil também, meu filho, tá? Exatamente. E por isso volta até naquele início que a gente tava. Porque eles não achavam que isso nunca chegariam a eles. Sim. Entendeu? Mas chega. Mas chega. Chega. Chega e chega com. Verdade. Quando chega, em vez de estarmos preparados, acabamos ficando assustados. É verdade. É isso aí. Gente, agora é a hora do Remédio, né? remédio. A gente fala isso sempre no final do É. podcast. Vocês não me falaram nada? Que remédio é esse? Ele amarga? Ele amarga? Isso quem trouxe pra gente, eu gosto de frisar, foi o Filito Bruno. Como é que foi? Não é cloroquina, não, pode ficar tranquilo. É, né? Cloroequina. As irmãs gêmeas. Só Jesus, Ouvintes, eu queria que vocês vissem a cara que o pastor fez agora. Que remédio é esse? Isso Mas é aí muito o ruim. Fileto, ele trouxe esse bordão, um A remédio. gente No vai final, é uma palavra que você deixa pros ouvintes, pra quem tá na live, resumindo aí o que você quer passar com esse diálogo que a gente teve. Bom, o que eu posso deixar para os ouvintes nesta noite, nesse momento, né? É que nós estamos vivendo os últimos dias. E apesar da igreja evangélica, ela, em muitos contextos, ela não sinalizar isto. Por que eu digo isso? Porque não se prega mais a volta de Cristo, não se prega mais o arrebatamento, não se prega... as mensagens não são mais mensagens escatológicas, a grande maioria não são, né? Não se prega mais salvação, mas os últimos dias estão aí, e Jesus vem buscar a sua igreja. Ele não vem buscar placa denominacional, ele vem buscar a igreja dele, e a igreja dele, ela é composta de vidas que foram lavadas, remidas pelo sangue de Cristo, foram justificadas pelo Senhor Jesus, e esta igreja, ela aguarda a volta de Cristo, e enquanto ela espera, ela anuncia, ela testemunha.
Então o que eu deixo para os amados é: vamos viver a centralidade do Evangelho. Se você está aí, né, a gente chama de crente Nutella, crente meia boca, crente meia pedra, meio tijolo, meu amigo, é hora de tomar posição. Porque Jesus está voltando, né? E ele vai levar os que tiverem, né, com as suas lâmpadas cheias de azeite. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Então é isso aí, né, maninho? Sim. Finalizamos. Encerramos mais um podcast. Pra galera que tá aí nos escutando, que estão sempre aí nas redes sociais, estamos nas plataformas. Rapaz, tá até difícil de falar agora, são tantas, né? Sim, sim. O Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. SoundCloud. Ainda não. Ah, não. O SoundCloud hoje ele cobra pra gente colocar, né? E ainda a gente não tá... Spotify, Deezer, tem também aquela Anchor, né? Anchor, isso aí. Eu tô no Anchor, a gente tá também tentando colocar nos podcasts YouTube mais também, né? da gringa, estamos no YouTube. Porque 30% da nossa audiência, eu tava vendo lá no Anchor mesmo, é dos Estados Unidos. Poxa, que bacana, cara. Eu fiquei felizão, cara. Poxa, isso aí é legal, cara. Porque lá eles têm essa prática de ouvir podcast mais que no Brasil. Mas aqui no Brasil tá aumentando muito. Sim, sim. Está sendo muito popularizado. Exato. Né? E, na verdade, assim, o caminho é esse aí mesmo, tá? Vocês estão no caminho certo. E a gente fala essa questão de estar em todas as plataformas, não questão da vaidade, mas sim de cercar vocês. A gente quer que todos escutem essa mensagem, como foi edificante hoje. Amém. As outras também que têm sido e as outras que virão. Que a gente possa alcançar o máximo de pessoas através de todas as plataformas. E, então nos siga aí no Instagram, nos siga no YouTube, compartilhe com outras pessoas. Se você gostou, não fique só pra você, passa pra outro também. Verdade. Fala, viu uma mensagem edificante, compartilha com geral aí. Joãozinho, e aí, mano? Tamo junto? Tamo junto, né? Foi bom te conhecer, Prazer, mais ou menos. Cajadada. Entendeu? Eu gosto de ficar ouvindo. Que bom, cara. Foi bom, gosto de ficar ouvindo, aprendendo. Colocar em prática, né? Essa Porque é a parte. a gente precisa colocar isso em prática. Às vezes a gente, o assunto é bacana e tal, mas aí morre daqui a pouco. Não pode morrer, não. Entendeu? Então, assim, agradecer a Deus, né, pela vida do senhor, Amém, Jesus. pelas mensagens. Foi excelente. E pude aprender mais um pouco com o senhor. Amém. Mas você não é irmão do Jacinto Manto, não? Sou nada. Rapaz, parece com ele, rapaz. Sabe o que eu... Não, a Irmão palavra do que eu digo, Jacinto. quando alguém me fala que eu sou parecido com ele, eu uso uma expressão assim: sartei de banda. Boa. É ruim. E é isso aí, galera. E dessa forma a gente Falar em vai... Jacinto Manto, ele tá com um eito de profecia contra ele na internet, Nossa, você já viu? mãe, né? O negócio tá meio Virou estreito, jogador de mano. Free Fire, virou... Mas com essa palavra a gente vai sartando fora também, galera. Fiquem com Deus e que esse podcast possa edificar muito sua vida. Amém, Jesus. Abraço. Amém. Valeu. Falou.